pessoal! No vídeo de hoje nós vamos falar de como fazer gestão com múltiplas gerações dentro da mesma equipe. Desafiador, né? Mas também pode ser muito vantajoso. Mas antes disso, para quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. E olha, se esse conteúdo fizer sentido, não deixe de dar o seu like. Eu sou Elizabeth Crespo e nós vamos falar hoje como fazer gestão com múltiplas gerações dentro de uma mesma equipe. Hoje, nós temos equipe que pode ter até 5 gerações diferentes. Como você fazer com que essas pessoas falem no mesmo cenário? Como você fazer com que elas possam produzir da mesma forma? E juntos dividirem as mesmas coisas. Quando você tem uma equipe com várias gerações, você tem a criatividade aflorada, você consegue fazer com que muitas coisas aconteçam de forma através de vários olhares diferentes. Imagina se você tem algo mais rígido, com alguém, só pessoas mais velhas dentro da tua equipe, você não vai estar antenado na nova forma de se comunicar com esse novo público, o público que está aí, que está consumindo e tudo. Então a gente precisa ter todo essas gerações dentro da mesma equipe que te permite você olhar para a responsabilidade daquela coisa que o cliente precisa, como você vai entregar aquilo. Eu tenho o dono de uma empresa que eu presto serviço com ele, eu estava numa reunião com ele semana passada e ele falou para mim assim, nossa, os meus clientes estavam reclamando que eu coloquei um monte de jovem para atendê-los. Mas, poxa, eles mal manipulam uma planilha de Excel. Esses jovens manipulam isso com as costas e tudo hoje é com o sistema. Então, a gente precisa dos dois times. Só que esse cliente final é quem interage com aquele cliente mais antigo. E como fazer com que elas se interajam bem dentro desse time e a gente consiga fazer gestão? Primeiro, encontre pontos em comuns entre essas pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Todo mundo precisa de orientação, todo mundo precisa de disciplina, todo mundo precisa saber o direcionamento para onde tem que ir e todo mundo quer ser reconhecido. Então, eu já estou dando para vocês 4 pontos em comum que você vai achar em todas essas gerações. Então, é importante usar isso a teu favor. Então, encontre pontos em comum entre eles. Um filme que eles gostem, se gosta de passeio, gosta de trilha. Conheça a tua equipe para entender quais são os pontos em comuns entre esses grupos. Tipo de música, leitura. Já parou para pensar quanto um pode contribuir para o outro? Estimule a troca de conhecimento. Quando você reunir o teu grupo e começar a discutir um assunto, muitas vezes a gente escuta, na minha época era assim. Faça as pessoas trazer como era na tua época, para que a outra geração que não viveu aquilo consiga entender do que ele está falando. E por que ele age daquele jeito? Essa troca de conhecimento, as pessoas olharem através do olhar do outro, faz com que as pessoas se tornem mais empáticas entre elas e comecem a ajudar. A gente tem um grande desafio que a geração mais nova tem uma dificuldade grande de explicar internet ou alguns sistemas, porque para ela é intrínseco, elas já nasceram totalmente envolvido com isso. Como ela para explicar uma coisa que ela não sabe nem o que ela tem que explicar. Então, é muito importante a gente fazer com que um comece a entender como o outro pensa e olha as coisas. Explore a potencialidade de cada um. Porque assim, um é muito bom nisso, enquanto o outro é muito bom naquela outra situação. Comece a fazer com que cada um use o que tem de melhor dentro da equipe em prol do resultado. Se você tem uma pessoa que é totalmente ali nos números centrado, então dá a demanda para elas e traz ela para situações onde aquela habilidade dela possa te ajudar. Mas você pode ter uma pessoa mais velha que é extremamente comunicador, consegue falar de qualquer assunto com muita facilidade. Traz essas pessoas para o mesmo ambiente. Favoreça a integração entre eles, o que eles interagindo, traga assuntos que você possa ter várias vertentes desse mesmo assunto para se discutir. Mostra esses dois lados da história.
As pessoas gostam de uma história bem contada. E se cada um souber contar a sua história, você cria conexão entre essas pessoas. Favoreça o diálogo entre eles. Não deixa cada um em um departamento, não deixa cada um em um canto. Crie momentos onde essas pessoas têm que discutir o mesmo assunto. Quando você faz esse movimento, você traz essas pessoas para o mesmo ponto. É claro, poxa, elas fazem atividade diferente, ela vive em momentos diferentes, mas se você fizer uma comemoração de aniversário, o aniversário é comum para todo mundo. Ter filhos é comum para todo mundo. Quando as pessoas têm filho, olha, futebol, uns gostam, mas agora a nova geração gosta de jogos eletrônicos. Mas tem futebol dentro dos jogos eletrônicos. É trazer, fomentar o diálogo entre essas pessoas, criar espaço de colaboração. Olha, ajuda tal pessoa a fazer aquilo ali. Ah, mas será que ele quer? Eu vou falar para vocês que eu ouvi um dia desse de uma pessoa dizer o seguinte: olha, eu não tenho. Eu tô com pouca atividade. A outra pessoa atolada. Falei, por que você não vai ajudar? Ah, mas eu vou atrapalhar se eu oferecer. E você viu que cada um estava no seu mundo. Então, assim, crie espaço de colaboração. Olha, você está fazendo o quê? Ajuda aqui a montar isso, montar aquilo. Quando as pessoas estão no mesmo espaço, um colaborando com o outro, surgem vários assuntos diferentes. Olha, minha mãe faz isso. Mãe é mãe em qualquer lugar, ele só muda de endereço. Então, crie esse espaço. Mostre que as diferenças são naturais e positivas entre eles. Que o fato de um ter facilidade com matemática, ele precisa da facilidade do outro em português. Então, que essas diferenças podem complementar. E elas não precisam dividir o grupo. Você não precisa ter um time inteiro de gente que só entenda de um assunto. Mas você só vai saber fazer com que essas pessoas entendam a qualidade um do outro quando você colocar elas no mesmo ambiente. Quando você colocar elas na mesma situação. Quando elas precisarem um da ajuda do outro. Quando eles precisarem compartilhar. Faça isso dentro do seu time. Tenta buscar eles para essa situação que você vai ver a mudança que isso pode fazer na tua equipe. E não abra mão de ter várias gerações dentro do teu time, que isso pode te trazer excelentes resultados. Até o próximo vídeo!